Boa noite para vocês. Abram suas Bíblias, por favor. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Continuando o capítulo que nós não conseguimos terminar na semana passada. O capítulo é muito grande, tem 70 e tantos versículos, né? Então, por conta disso, tivemos que dividir em duas partes. Vamos fazer um esforço aí para ver se a gente consegue terminá-lo hoje, né? Nós terminamos até o verso 30, falando a respeito da ceia do Senhor, né? Sobre como Jesus chama os seus discípulos, institui a ceia e faz as últimas predições com relação à sua forma de morrer, né? Ele vem numa progressiva desde o começo ali do livro, e agora ele trouxe os últimos detalhes. Ele faz questão de predizer que a maneira pela qual ele seria traído é através de um dos seus próprios discípulos. Uma coisa que a gente até comentou na semana passada e que eu creio que é importante a gente relembrar, é que quando ele disse isso aos seus discípulos, que aquele que haveria de o trair colocava a mão no prato, ele está dizendo, é alguém que tem intimidade, é alguém que faz parte deste grupo, né? E todos os discípulos, de maneira absolutamente genuína, questionaram a si mesmos. Eles disseram assim, nossa, mas será que sou eu? Né? Então não havia essa indicação de que Judas poderia ser o traidor no coração dos discípulos. Isso só foi ser compreendido posteriormente, quando depois de Judas fazer tudo que fez, eles então começarem a apurar quais eram as obras de Judas, né? E a própria Escritura diz que as obras de Judas eram fraudulentas desde o início. Ele era um cara que estava lá, que usufruiu da intimidade, usufruiu da experiência, fez coisas em nome de Jesus, administrou dinheiro, mas infelizmente sempre foi corrupto, né? Ele nunca teve o coração no lugar correto. Então hoje vamos ler Mateus 26, do verso 31 até, se Deus permitir, o verso 75. É bastante coisa, né? Vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 26. Então pedir para o Narlo, por favor. Está dando uma microfonia braba aqui. Aí. Pedir para o Narlo começar a leitura para nós, tá bom? É isso daí. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo.
E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que me aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e os outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. É isso daí, meus irmãos. Então aqui nós estamos partindo para a prisão de Jesus, né, para essa série de acontecimentos que culmina em todo o processo do sofrimento de Jesus até a crucificação. Então, meus irmãos, voltando aqui no verso 31, nós temos agora o desafio de ver como que as revelações de Cristo vão agora culminando já em ações absolutamente práticas, já colocando nomes em cada um que vai fazer parte das complicações que são geradas e tudo mais. E a primeira instrução que nós vemos aqui no verso 31, né, é exatamente de que os seus próprios discípulos se escandalizariam. O que Jesus está falando a respeito disso? Ele está dizendo
que ele já esperava, ele já sabe que irá acontecer a negação de Pedro, e ele também já sabe que vai acontecer, que na hora mesmo que as autoridades romanas, junto com as autoridades do templo, vierem para prender Jesus, os caras vão dar a linha mesmo. Vai todo mundo sair correndo, e cada um por si, Deus por todos. E eles só foram se juntar novamente após a ressurreição. Tudo isso com medo de que eles também fossem presos e sofressem a mesma condenação que Cristo sofreu, né? Então vamos até, inclusive, falar sobre a condenação mais adiante aqui, né? E o curioso dessa passagem é que esta proposta de Jesus, dizendo que os seus discípulos o abandonariam e que ao ferir o pastor as ovelhas iriam se dissipar, ela também é o cumprimento de uma profecia. A gente encontra essa profecia no livro de Zacarias, capítulo 13, verso 7. Lá diz exatamente, né, que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas iriam fugir. Então tudo de Jesus, né, meus irmãos, está muito amarrado, está sempre preso nas Escrituras. Toda essa providência divina, dessa circunstância desagradável, tudo isso já foi preparado pelo Senhor para que a gente pudesse ver a glória de Deus, ver a glória do Filho de Deus, da maneira como Ele verdadeiramente é, né? No verso 32, Jesus dá uma instrução, e que a gente vê se cumprir posteriormente, no final dos Evangelhos, e depois também é uma realidade que é vista no livro de Atos, né? Jesus diz que Ele vai adiante dos discípulos para Galiléia. A instrução de Jesus basicamente é: me esperem na Galiléia, só que quando vocês chegarem lá, eu já estarei lá, eu vou adiante de vocês, né? Porque os meus planos não terminam com a minha morte, os meus planos não terminam com aquilo que eu hei de sofrer agora nos próximos dias. E eu fico imaginando o sentimento no coração dos apóstolos ao ouvir essa situação toda. Porque Jesus vem falando que vai sofrer, depois ele diz por quem, né, por quem assim, dizendo que é pelos gentios, depois ele diz que é pelos soldados romanos especificamente, depois ele diz que há um traidor no meio deles, e aí agora ele já está dando instruções para depois que as coisas ruins acontecerem. Então, na cabeça dos apóstolos, né, por mais que isso tudo esteja sendo exaustivamente explicado e tudo mais, ainda assim, né, meus irmãos, não há uma completa iluminação a ponto de confiar nas coisas de Deus. Um exercício de fé é necessário para todos nós quando nós caminhamos com Deus, nesse sentido, de que a gente possa, uma vez que Deus falou, mesmo que você não enxergue o como, você confiar naquilo que Deus está falando. Agarra a verdade de Deus, agarra aquilo que são as verdadeiras promessas de Deus, que foram dados para a nossa vida, e viva por isso. Não fique inventando moda, porque senão quem vai sofrer é você mesmo. E aqui eu fico imaginando o que se passou na cabeça de cada um dos apóstolos, exatamente depois em que eles viram o próprio Cristo ser preso, né? Aí o que acontece? Verso 33 a 35, nós temos Pedro, o cara que desde o começo do capítulo vem falando que é o mais ousado do grupo, é o que fala primeiro, é o que responde primeiro. Então ele andou sobre as águas, então tem lá seus méritos, ser o mais atrevido, né? Mas também tomou muita bronca de Jesus, porque falava muita besteira. O que o Pedro faz aqui? Mais uma coisa típica do Pedro, né? Ele vira e fala assim: ah, Senhor, pode ser que os outros te neguem, que os outros se escandalizem, mas eu não, eu de forma alguma. Verso 33 ele diz: eu nunca me escandalizarei, de forma alguma eu vou te abandonar. E Jesus aqui no verso 34 diz: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro ainda insiste com Jesus. Ele diz assim: não, Senhor, ainda que eu precise morrer com o Senhor, eu não vou te negar. Meus irmãos, qual é a diferença da negação de Pedro com a traição de Jesus? Tem algo profundo a ser observado aqui, né? Judas, quando trai Jesus, você começa a perceber que ele tem o coração já corrompido desde o começo da sua jornada. Agora Pedro é um homem que sinceramente deseja andar com Deus. É por isso que depois a natureza da reflexão que Judas faz e que Pedro faz são diferentes. Nós vemos em Judas um remorso porque as coisas não aconteceram
da maneira que ele esperava que acontecesse. Nós vamos entrar na história já já. Enquanto que Pedro se sente o homem mais miserável da face da terra, porque exatamente tudo aquilo que Jesus falou a respeito dele está acontecendo. Então Pedro é um homem que, apesar de chorar muito pelas circunstâncias que viveu posteriormente, ele não perde a sua fé, muito pelo contrário. A fé dele está sendo edificada, construída, fortalecida à medida em que ele caminha, Então o que acontece? Verso 36. Só um detalhe, no final do verso 35, todos os discípulos, vendo Pedro dizendo que morreriam com Jesus, mas não o abandonariam, disseram: nós também. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com gente que abre a boca precipitadamente para fazer votos, promessas diante de Deus, O próprio Cristo falou que a gente não deveria fazer isso, tem que ser sim, sim, não, não, porque nessa ocasião aqui eles tentaram pegar carona no atrevimento do Pedro, e todo mundo pagou língua depois, por conta de ter falado uma besteira dessa. Verso 36 diz que eles chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e o Getsêmani, que muita gente às vezes fica procurando uma razão espiritual para o lugar, significa prensa de azeite. Esse lugar exatamente no Monte das Oliveiras, então era plantação de azeitona. E no meio desse jardim tinha uma prensa. O pessoal ia lá, colhia as azeitonas, colocava elas lá, e quando prensava a azeitona, saiu o azeite. Era assim que era o processo de fabricação. Então, por mais que isso pareça assim, um significado espiritual e tudo mais, nós temos que entender que é o significado mais óbvio de todos, Ele está num lugar que tem azeitona. E é exatamente por isso que tem esse nome, Porque tem gente que às vezes quer espiritualizar as coisas assim a um nível extremo, Não é bem essa a situação. Verso 37 até o 45 aqui, a gente tem uma história extremamente interessante sobre como Jesus agora deixa 8 dos seus discípulos à parte, reunidos, e depois ele pega Tiago, quem que são os outros aqui? Pedro, Tiago e João, e leva para o jardim, para a parte do jardim lá do Getsêmani. Chegando no jardim, ele faz um pedido extremamente curioso para com os 3. Ele diz assim: velem comigo essa noite, eu vou orar ali sozinho, separado, eu não vou orar aqui junto com vocês, mas a única coisa que eu peço é que vocês estejam comigo. Eu só não quero ficar sozinho nesse momento, porque para mim esse é um momento de profunda angústia. E aí Jesus se afasta, verso 39, coloca ali o seu rosto quase que no chão, ele se debruça e ele começa a orar. E essa oração de Jesus aqui é uma oração que se demonstra absolutamente submissa àquilo que é a vontade de Deus, mas nós temos um diagnóstico que nós podemos perceber quando cruzamos não apenas o Evangelho de Mateus, mas todos os outros 3, a respeito daquilo que é o que está passando física e emocionalmente com Jesus. O verso 37, já fala que ele começa a se angustiar muito, até mesmo ao ponto da morte, até um ponto de tristeza quase mortal. Alguns estudiosos, quando falam a respeito de uma descrição que há em outros evangelhos, que fala que Jesus chega a transpirar sangue, falam que essa condição é uma condição médica muito particular e que não é absurda, como muita gente pressupõe, Dizem que uma pessoa, quando está num nível de estresse, a ponto de ter um infarto, a pressão arterial da pessoa sobe tanto que é normal que alguns vasos capilares comecem a estourar. Da mesma maneira que o nariz sangra em algumas situações, esses vasos capilares estouram e começa a escorrer sangue a partir do cabelo. Então, obviamente, considerando que esse povo não tem um conhecimento científico a respeito do que está acontecendo, a percepção que haveria de ser feita é que Jesus, quando volta e olha para os seus discípulos, eles começam a ver gotículas de sangue que estão escorrendo do rosto de Jesus, exatamente por conta da situação que ele está passando. E qual que é a situação? Ele se coloca, e a gente vê isso aqui na sua oração no verso 39, de maneira absolutamente submissa à vontade de Deus. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita, não como eu quero, mas como o Senhor quer.
Então, ele está sempre colocando as coisas nesses termos. E o que acaba acontecendo é que os seus amigos, no verso 40, os 3 que experimentaram da transfiguração, os 3 que experimentaram de outras circunstâncias, onde eles viram coisas que os demais discípulos não viram, nessa ocasião, em que a única coisa que Jesus pediu para eles é: fiquem comigo, quando Jesus vira para eles, eles estão dormindo. Então, às vezes, nos nossos dias, a gente fica assim: rapaz, tá difícil a gente ter bons amigos hoje, né? Porque um bom amigo não é o cara que vai pagar suas contas, porque isso não existe, né? O bom amigo não é o cara que vai te dar um conselho que vai resolver todos os seus problemas. Às vezes o bom amigo é só o cara que vai estar junto com você, e quando você estiver às vezes fraquejando, você olha para o amigo e ele vira para você e fala assim: estamos juntos. E está junto mesmo. E isso nos motiva, nos inspira, nos faz caminhar um pouco mais. Até o próprio Jesus, meus irmãos, desejou que os 3 estivessem ali. Vamos ser muito honestos, o que esses 3 podiam fazer por Jesus? Nada. Mas esse é o poder da amizade. E a gente fala tanto sobre a comunhão, a importância da vida comunitária. Nós precisamos ser diferente desses 3 caras aqui. Nós precisamos ser pessoas que, quando se colocam à disposição de outros, dizendo: estamos juntos, a gente tem que estar mesmo. A gente vai ter que fazer alguns esforços, mesmo que a gente esteja cansado, que é exatamente o que aconteceu aqui. Os caras estavam cansados, mas Jesus também estava cansado. Os caras estavam andando todos juntos, eles trilharam o mesmo caminho. A questão é que Jesus não tem como dormir. Ele está numa angústia, né, uma ansiedade que está quase levando ele a uma falência física. Agora, os seus discípulos, como ainda não compreendem os desígnios de Deus acerca destes fatos, estão lá de boa e pegaram no sono. O que acontece? Verso 40, na segunda parte aqui, Jesus fala para Pedro, ele diz assim: nem 1 hora pudeste velar comigo? Então tem 3, e ainda assim Jesus fala com Pedro. Já dá bronca no primeiro, né? Talvez tenha sido o primeiro que despertou. Tenha sido o primeiro que, na hora que viu Jesus chegando, deu uma fingida e deve ter falado assim: em nome de Jesus, amém, né? Para fingir que estava acordado. E quando Jesus fala que nem 1 hora eles puderam velar, a gente vê então que essa oração de Jesus não foi uma oração que está durando a noite inteira. Eles já estão na noite, mas de fato os caras adormeceram muito rápido. E aí aqui há uma instrução específica no verso 41, que diz respeito a coisas que fazem muita diferença até mesmo na nossa vida. Diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, o que significa isso? O que Jesus está querendo dizer com essa ideia do orar e vigiar para que a gente não entre em tentação? Isso vale para a vida de todos nós. Nós temos que entender que tudo aquilo que é necessário no âmbito espiritual, isso já está resolvido, o espírito está pronto. O nosso espírito, quando ele é reavivado, ressuscitado, através da comunhão que nós temos com o Espírito Santo, o espírito está pronto. Nós não precisamos de uma oração especial, ou de uma vigília das 7 sextas-feiras, ou de uma oferta sacrificial, nada do tipo, para que a gente possa espiritualmente receber alguma coisa de Deus que a gente não ainda tenha recebido. Não é assim que funciona. Jesus está dizendo que o seu espírito compartilhado com cada um de nós faz com que o nosso espírito já esteja pronto, se de fato nós temos o Espírito Santo em nós. Só que Jesus complementa ainda dizendo que a carne é fraca. E às vezes algumas pessoas, quando pensam nessa fraqueza da carne, começam a pressupor também que a gente precisa mortificar a nossa carne de maneira física. Nós precisamos torturar a nós mesmos, como se isso traduzisse uma suposta devoção ou entendimento acerca da vontade de Deus. Pois não é isso que o texto aponta. A ideia da carne ser fraca é muito simples. Existem áreas na nossa humanidade, em todos nós, que se o espírito não agir, nós nos corrompemos. É isso que significa a carne é fraca. Jesus não está mandando a gente mortificar a carne nesses termos físicos. Ele está mandando que a gente se submeta ao espírito. Então nós vigiamos e oramos quando nós submetemos a nossa carne aquilo que é o interesse do Espírito. A carne é fraca, se ela tentar governar a sua vida por si mesma, ela sempre vai escolher o caminho que é diferente daquele que é o caminho de Deus,
que é a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Essa é a proposta do texto aqui, né? Aí o que acontece? Jesus volta para orar e pega os caras dormindo de novo. Jesus praticamente repete a mesma oração. Ele diz assim: Pai, se for possível, passa esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E pega os caras dormindo. Jesus volta, dá um esporro nos caras, a galera acorda e fala: não, agora nós estamos firmes. Jesus volta para orar, e na terceira vez que ele volta, pega os caras dormindo de novo. Gente, eu gosto demais de como os evangelhos enfatizam a humanidade, as falhas, as obras da carne dos discípulos. Porque isso é para encher a nossa vida de esperança mesmo. É para encher a nossa vida de esperança. Você fala assim: cara, esses caras ruins aqui mudaram a história da humanidade através do testemunho de Cristo Jesus. Porque se você parar para pensar, Jesus cuidou dos 12. Depois, Jesus deixou com que toda a obra da evangelização fosse feita através deles. Então a fé chegou até nós por intermédio do trabalho desses homens. O nosso coração deveria ficar cheio de esperança, porque a gente, ao ler a Bíblia, falaria assim: olha, se Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Pedro, esse cara atrevido, boca dura, fala demais, toma esporro de Jesus toda hora, né? Se Deus fez uma obra maravilhosa através da vida desse cara, então Deus pode me usar também. Porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui são muito melhores que os discípulos. Nós temos mais dons, mais habilidades. Às vezes a gente tem um gênio muito mais fácil de administrar do que desses homens. Então é muito legal como que Deus trabalha aqui para que a gente possa se sentir inspirado, né? E no geral, gente, eu tenho certeza que muitos de nós já fizeram sacrifícios muito maiores do que passar uma noite, né? Como foi pedido aos discípulos aqui que passassem com Jesus. A gente já fez isso por um amigo nosso. Então, meu irmão, a gente é indesculpável quando começa a dizer que as coisas de Deus não se tornam realidade na nossa vida, porque a gente não dá conta, porque a gente não está conseguindo. Isso não é verdade, é o Espírito que nos capacita. Nós podemos viver coisas extraordinárias segundo o propósito de Deus para nós, tá? Verso 45, Jesus já encerra a situação. E ele diz assim: bom, vocês ainda estão dormindo, né? Então agora termina de dormir aí um pouquinho, porque nós já vamos levantar, verso 46, porque o traidor está chegando. Então quem é o traidor até esse momento, né, gente? Os discípulos ali que estão com Jesus não sabem, os outros 8 estão separados. Então Jesus deu a fita de que o traidor está chegando, mas eles ainda não sabem quem é o traidor a que Jesus se refere. Algumas pessoas às vezes fazem conjecturas e dizem assim: poderia qualquer um dos discípulos ser o traidor, né, meus irmãos? Isso é uma conjectura perigosa, pois a própria Escritura chama Judas, em várias passagens do Evangelho, já de filho da perdição. Aquele que, de certo modo, nunca experimentou verdadeiramente da graça de Deus, na mesma perspectiva de viver a fé genuinamente como os demais, e tudo isso para que se cumprisse as Escrituras, tá? Agora, os outros discípulos não sabiam disso, porque a gente não sabe do coração uns dos outros. Então pode ser que haja entre nós pessoas que não tenham compromisso com o Evangelho, do mesmo jeito que Judas não teve compromisso. Só que não tem como a gente julgar esse tipo de coisa. O que nós precisamos fazer? A mesma coisa que Jesus fez. Ainda que haja entre nós traidores do Evangelho, pessoas que negam a verdade de Deus, o que nós vamos fazer é tratá-los como irmãos, tratá-los com honra, oferecendo a mesa, a nossa casa, a amizade, e Deus no tempo oportuno vai revelar aquilo que é verdade e aquilo que não é. Então que a gente tome muito cuidado aí, tá? Eu tenho uma perspectiva assim particular, uma observação que eu tenho feito ao longo da caminhada, né, dos anos de igreja, que geralmente quem promove caça aos traidores é o traidor. Quem promove caça às bruxas dentro da vida da igreja, geralmente é a bruxa. Quem começa a garimpar pecado na vida dos outros, geralmente é o maior pecador. A gente sempre diz, né, que moralismo demais, meus irmãos, fede pecado. Então não seja essa pessoa, tá? Seja uma pessoa temente a Deus, humilde, e deixa Deus trabalhar na sua vida aí para que você não venha atrapalhar a caminhada dos outros. Verso 47. O que acontece? Jesus ainda está falando, já está começando a acordar os seus discípulos. Diz o verso 47 que chega
uma grande multidão com Judas Iscariotes, né? E eles estão armados de espadas, cacetetes, que na minha Bíblia aqui está como varapaus, e que foram enviados pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Os anciãos é como se fosse um conselho de pessoas idosas que, de certo modo, arbitravam as questões mais difíceis. E os príncipes do templo, né, os príncipes dos sacerdotes, são aqueles que são os sacerdotes mais importantes, os sacerdotes que possuem as funções de liderança dentro do templo judaico, né? Então aqui diz que aparece essa grande multidão. E uma curiosidade aqui, né, meus irmãos, por que Judas Iscariotes precisa acompanhar essa multidão para identificar quem que é o Cristo? Isso é uma das coisas que às vezes a gente não para perceber, né, para reparar. A primeira razão é que Jesus, quando estava misturado com outros judeus da sua época, e até mesmo com seus discípulos, ele era uma pessoa comum, como todas as outras. É um judeu queimado de sol, com um narigão, com a barba por fazer, né? Segundo a instrução do Antigo Testamento, vestido com roupas absolutamente iguais, fedendo do mesmo jeito que todo mundo fedia. E nós temos que considerar que o texto está dizendo que é à noite. Então ainda não instalaram a iluminação da cidade para todo mundo conseguir enxergar claramente. Então as condições não são favoráveis. E outra questão, né? Esta multidão que vem para prender Jesus, nós temos essa informação também cruzando os evangelhos, as informações. Esta multidão é composta, na sua maioria, por soldados romanos. Então as autoridades religiosas, lembrando que Israel estava sob domínio romano, e gente, Roma colonizava um lugar, mas ela não acabava com a religião do lugar. O que ela fazia? Ela virava e falava assim: nós vamos dominar tudo, vocês pagam imposto e devem lealdade a César, e aí vocês podem ficar com a religião de vocês. E eles ainda pegavam os deuses dos povos e levavam para Roma. Tanto que eles falavam que em Roma havia um panteão de mais de 1000 deuses, porque todo o povo que ele conquistava, eles catavam a cartilha religiosa e levavam para Roma. Então vocês imaginam a Babilônia, né, que era Roma no que se refere às expressões religiosas. Exatamente por isso, os sacerdotes do templo ainda têm alguma autoridade. Mas para prender uma pessoa e poder executar uma pena, eles pedem o auxílio dos soldados romanos, dizendo que existe um agitador, existe um homem que está causando um problema, e mais para frente a gente vai vendo como que esse julgamento se dá. Uma curiosidade aqui, né, é que esses soldados romanos estão num número muito grande, um número assim que chega a formar uma multidão. E também no meio dessa multidão existem soldados do templo, que é uma figura que a gente não vê descrita muitas vezes nas escrituras, mas era algo muito comum na cultura. Então haviam soldados que eram hebreus que tomavam conta do templo, que faziam a segurança do templo. Então essa multidão está toda aqui envolvida, né? Verso 48 revela aqui o plano de Judas. Judas diz assim: aquele que eu beijar, esse é ele. Então vão lá e prendam, né? E aí verso 49 descreve para nós aquilo que ele fez, né? Foi lá e o beijou. Uma curiosidade sobre a palavra beijo no original é que, se você procurar o sentido da aplicação em que ela se encontra no grego aqui, nos originais, é muito mais do que um beijo no sentido de vir e dar uma bicota na bochecha, né? A ideia deste beijo é um abraço onde se encosta o rosto um no outro. É algo que apenas uma pessoa com muita intimidade faria, né? Então o beijo é muito mais do que o beijo. Pensando por essa lógica, a gente vê como que é mais constrangedor ainda do que já parece, né? Que Judas se deu ainda ao luxo de ir lá e demonstrar uma intimidade que ele, na verdade, não corresponde, né? E aí o que acontece? Verso 50, Jesus responde. Ele diz: amigo, aqui vieste. E essa expressão também tem muitas particularidades. O primeiro, que a palavra usada aqui para amigo não é o mesmo amigo que nós estamos falando de um amigo profundamente íntimo. É como se Jesus estivesse usando uma palavra tipo assim, companheiro, ou alguém que você conhece,
mas que você já não reconhece a intimidade que essa pessoa tem para com a sua vida. E a pergunta de Jesus aqui, a que vieste, né, ela não é uma pergunta no sentido de que ele espera de Judas alguma resposta. É como se a pergunta de Jesus demonstrasse, né, uma indignação absurda, como se ele dissesse assim: então você veio para isso? Entendeu? Ele continua perguntando, só que ele não está esperando uma resposta. Então é para isso que você veio. É o aqui vieste, né? E obviamente Judas não respondeu nada. O que aconteceu ainda no verso 50? Se aproximaram, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Daqui para frente a vida dele é só cadeia, né? Aí o que acontece, verso 51, a gente começa a entrar aqui em alguns pontos altamente polêmicos, né, meus irmãos? Que muita gente às vezes interpreta de uma maneira muito superficial. Diz no verso 51 que um dos que estavam com Jesus lança a mão da espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, a polícia do templo, né? Se você cruzar esse texto com os outros evangelhos, nós temos muitos detalhes a respeito disso. Primeiro, nós sabemos que quem puxou a espada foi Pedro. Então aqui não diz, mas os outros evangelhos dizem. Segundo, nós sabemos o nome do cara que teve a orelha cortada. Isso fala lá no evangelho de João. Ele chamava Malco. E por que está descrito o nome dele? Porque provavelmente João, por ter um relacionamento de certa intimidade com os sacerdotes, principalmente com o sumo sacerdote, o Caifás, então provavelmente ele conhecia o cara. Ele sabia que é esse cara que teve a orelha arrancada, né? E aí, verso 52, Jesus diz: mete no teu lugar a espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem, assim que convém que aconteça? Então Jesus está dando aqui algumas instruções. E essa é a passagem, né, gente, que eu vejo muita gente, às vezes, interpretando de maneira superficial. Por quê? Porque é o seguinte, gente. Primeiro, que foi o próprio Jesus que mandou eles comprarem as espadas. Essas espadas que eles carregam são espadas pequenas, não são espadas de guerreiros. São pequenas espadas e eles, no grupo dos 12, tinham só 2. Eles venderam a capa e compraram a espada, seguindo a orientação de Jesus. Só que muita gente, às vezes, pressupõe que Jesus é o cara que está dizendo assim: não ande armado de maneira nenhuma, porque isso não tem a ver com o Evangelho. Só que quando Jesus manda que eles agora estejam preparados com espadas, Jesus está alertando eles do que haveria de acontecer no futuro. Eles sofreriam uma perseguição injusta e teriam que trilhar caminhos onde é extremamente prudente que uma pessoa esteja armada para antecipar e até mesmo evitar um possível confronto. Então os discípulos depois passaram a ser quase que fugitivos. E sendo fugitivos, eles andavam por caminhos que era assim de ladrões. Se eles estivessem armados, seria obviamente uma situação assim mais prudente diante das circunstâncias que poderiam atacá-los, né? E uma outra curiosidade aqui: a instrução, mete no teu lugar a espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão, segundo assim a maioria esmagadora dos comentaristas bíblicos de base reformada, não é uma aversão ao uso da força ou ao uso da espada, mas é uma orientação a respeito de como que Pedro, ao lançar a mão da espada aqui, ele se equivocou a respeito da circunstância. A própria Escritura diz que aquele que eventualmente matasse uma pessoa em legítima defesa, não incorre em pecado. Aquele que, de certo modo, ferir o outro na defesa dos seus bens, tudo isso vem lá da lei, não incorre em pecado. Então, a pessoa andar armada nessa circunstância não tem absolutamente nada de errado. Agora, onde Pedro errou? Pedro errou porque ele está querendo resolver uma questão de natureza espiritual usando arma. E aí não tem jeito. Não é assim que funciona. Tanto que o próprio Jesus diz que se ele quisesse resolver essa questão espiritual de maneira espiritual, ele orava para o Pai e o Pai mandava aí as 12 legiões de anjos, né? Um comentarista aqui que eu achei bem interessante, chama J.P. Lond, ele fala a respeito dessa posição da espada de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: a espada é visitada pela espada na guerra.
a espada da retribuição se opõe à espada arbitrária da sedição rebelde. E a espada levantada sem espiritualidade em uma causa espiritual é vingada na certa pela espada da vingança. Então não há absolutamente nada de errado quando, por exemplo, nós lançamos mão da espada, que representa aqui no caso a arma, né, em caso de guerra, desde que a guerra produza, ela seja fruto de uma causa justa. Então, digamos, por exemplo, que nós estamos sendo invadidos por uma nação que querem nos escravizar, uma coisa muito comum no tempo bíblico, né? Então, não há absolutamente nada de errado que se lance mão da espada no sentido de defender a sociedade. Tá? Mas o que o próprio comentarista aqui fala é que quando nós estamos falando de causas espirituais, lançar a mão da espada está equivocado. Tem um filme no Netflix, né, que chama Até o Último Homem, que é a história de um cara que é adventista, e ele se alista no final da Segunda Guerra, lá, né, no exército americano, só que ele se recusa a pegar em armas. Meus irmãos, é muito triste o posicionamento dele, embora ele foi usado por Deus dentro da medida de fé e de graça que ele recebeu. Porque no final ele conseguiu salvar um tanto de gente, mesmo sem pegar em armas, praticamente o pelotão inteiro, né? Assista o filme, é muito legal, chama Até o Último Homem. Mas, para pensar, se numa guerra, como por exemplo foi a Segunda Guerra Mundial, em que nós estamos sendo atacados pelos nazistas que estão tentando formar um novo império romano que dominasse toda a terra. Se todo mundo tivesse a postura deste homem, meus irmãos, em que mundo nós viveríamos hoje? Então a postura desse cara é louvável segundo a medida de fé dele. Mas nós temos que entender que em algumas circunstâncias se torna inevitável que a gente lance mão da espada também. Tá? Então a Bíblia não condena isso, não é essa a instrução. Tá? E uma curiosidade, a resposta de Jesus, versos 53 e 54, quando ele diz assim, não, se eu quiser, eu oro ao meu Pai, ele manda 12 legiões de anjos, né? Gente, a legião romana, que é a medida de referência que Jesus está usando aqui, tem 6.000 homens. Então, quando ele fala 12 legiões de anjos, ele está falando assim, se eu orar para o meu Pai, a gente acaba com o problema aqui. Nós derrubamos praticamente o Império Romano, a dominação romana. Mas não é esse o propósito. Então Jesus demonstra a sua autoridade e o seu poder, né? No verso 55, ele aqui questiona, diz assim, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava com vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. E então todos os discípulos, deixando, fugiram. Então, a predição de Jesus, algumas horas antes aqui, acabou de acontecer. Todo mundo fugiu, né? Uma curiosidade, gente. Boa parte da decepção de Judas Iscariotes deve ter sido a respeito da reação de Jesus e seus discípulos. Porque não havia necessidade de, para prender Jesus, levar um monte de soldados. Provavelmente o que eles esperavam, e Judas também esperava, é que houvesse algum tipo de resposta, que houvesse algum tipo de resistência. E como Jesus não resiste, isso dá uma travada na situação toda que está acontecendo. Se Jesus, junto com seus discípulos, desobedecem uma autoridade romana, a legião ali, a legião não, que era menos, né? O grupo de soldados que está ali para prendê-lo, eles poderiam inclusive ser punidos à morte por estarem resistindo à autoridade romana. Então era muito sério isso. Né? Mas não aconteceu desse jeito, e isso surpreendeu a todo mundo. Então foi aquele tanto de soldado, aquele tanto de arma, mas no final ninguém precisou usar nada. Aí o que acontece? Verso 57, prenderam Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos já estavam reunidos. Né? Quem que é o Caifás? Lembra que eu falei para vocês, quando a gente falou de Jesus entrando lá com o chicotinho, expulsando tudo do templo, né? Esse era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote antes dele era o sogro dele, era o Anás. O Anás, embora ele saiu da liderança, ele agora domina o comércio dentro do templo. Ou seja, é um pilantra, né? Eles estão assim, a família ganhando ali, igualzinho se ganha com política, né? E aí esse Caifás está lá, já reunido com a galera toda. O que a gente vê então que já haviam planos, já havia coisas que foram premeditadas. Verso 58 diz que Pedro já foi para lá e deu ali um jeitinho de tentar se esconder no pátio, né? Ele não vai conseguir entrar na casa do sumo sacerdote, mas tentar ficar próximo, tentar ficar perto.
Agora, o que acontece? Do verso 59, meus irmãos, até o verso 68, basicamente uma só história é tratada. Os mestres da lei aqui colocam Jesus para o acusá-lo e começam a chamar testemunhas aleatórias que tenham alguma coisa para incriminá-lo. Segundo a lei, que está lá em Deuteronômio, não poderia haver nenhum tipo de prisão ou de repreensão para com Jesus se não houvessem testemunhas idôneas, que tenham testemunho que a conta fecha. Só que o que aconteceu é que cada testemunha, né, que vem chegando aqui, contava uma história diferente, é isso que diz no verso 60. Só que aí no final do verso 60 e no 61, diz que aparece duas testemunhas específicas e o acusam de algo que é terrivelmente mal intencionado. Dizem assim: ele afirmou que ele era capaz de derrubar o templo e reconstruir em 3 dias. Nós que já lemos essa passagem, sabemos do que Jesus está falando. Jesus não estava falando do templo, né, gente? Jesus estava falando do seu próprio corpo, de que ele derrubaria este templo e em 3 dias ele reedificaria de novo. Só que, obviamente, as pessoas distorceram as palavras, tiraram elas do contexto, e isso já serviu para abrir um inquérito, para tentar acusar Jesus de alguma coisa. O que acontece aqui, versos 62, 3, 4, é que o sumo sacerdote começa a interrogar Jesus, e Jesus simplesmente se recusa a responder. Se recusa a dar uma resposta que vai, de certo modo, incriminá-lo, porque ali ninguém está querendo ouvir a verdade, né? Aí no final, aqui no verso 63, o sumo sacerdote diz: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esse conjuro-te é tipo assim: eu exijo que você diga em juramento se você é o Filho de Deus ou não. E a resposta de Jesus, né, no verso 64 é: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. No verso 65, nós temos a reação do sumo sacerdote. O que ele faz? Rasga as suas vestes. Gente, isso é um costume muito normal, né, ali na cultura judaica, onde o sacerdote, quando ele era escandalizado com a situação, mas, gente, tinha que ser muito grave. Tinha que ser uma coisa que manifestasse uma indignação assim absurda. Eles pegavam a roupa deles por aqui assim e rasgavam a roupa, a ponto de mostrar o peito assim, entendeu? E imagina os sacerdotes todos rasgando a sua roupa. É uma coisa doida assim, sabe? É um chilique, né? Uma coisa muito ridícula, né? Mas na época isso aqui tinha um significado assim, o rasgar as suas vestes. Isso deveria traduzir um suposto temor a Deus. Mas como pode haver temor a Deus se eles estão querendo matar o próprio Deus, né? Não faz sentido nenhum. E do verso 66 o condenam à morte, e agora aqui até o 68, começa a falar a respeito das dores que Jesus sofreu. Batem nele com as mãos, com porretes, né? E tudo isso para quê? Para zombar dele. Tanto que em outro dos evangelhos diz que o vendaram, e aí batiam nele e zombando diziam assim: profetiza, quem que te bateu? E eu fico pensando, gente, a loucura que deve ser para Jesus saber e não responder, né? Porque não é esse o propósito, né? Porque com certeza ele sabia ali. Bom, verso 69, até o verso aqui 74, nós temos agora a descrição da negação de Pedro. Então o que Pedro faz? Pedro se coloca diante agora lá do pátio, em contato com outras pessoas, e as pessoas naturalmente vão derrubando quem que ele é. Fala: ora, no verso 69, né? Você não estava com Jesus, o Galileu? E aí o Pedro já dá aquela resposta natural, né? Não sei quem que é. Nunca ouviu falar desse cara. Posteriormente, de novo, e ele diz com juramento, verso 72, não conheço tal homem. E depois, pela terceira vez, vai só piorando o negócio, né? Verso 74, ele começa a praguejar e jurar, dizendo: não conheço este homem. Então Pedro aqui já está xingando, literalmente. Fala, já está xingando todo mundo, para justificar que ele não conhece Jesus. E exatamente nessa circunstância, o galo canta, né? Meus irmãos, nesse momento,
o que o verso 75 diz aqui é que ele chorou amargamente, né? Ele se lembrou de todas as palavras. Agora, a predição de Jesus a respeito dessa negação está no mesmo capítulo, gente. Faz alguns versículos para trás aqui que Jesus previu. Foi muito perto, né? Mas isso foi assim absolutamente proveitoso para a vida de Pedro. Essa situação que ele passou aqui fez com que daqui em diante Pedro se tornasse um homem muito mais quebrantado. Eu digo isso porque a próxima vez que a gente vai ver Pedro assim, ousando falar alguma coisa às multidões, é lá no começo do livro de Atos, quando ele agora profere aquele discurso maravilhoso, e aí se converte uma multidão de pessoas. Ele faz uma defesa da fé a partir de tudo aquilo que o Espírito Santo derramou sobre a vida dele, né? Então, nós temos que entender que mesmo que a nossa vida nos leve a circunstâncias em que a gente também seja levado, né, por confrontos de Deus, do Espírito de Deus, da Palavra de Deus da nossa vida, que nos levem a uma situação de choro muito amargo, por acharmos que não somos bons o suficiente, ainda assim, meus irmãos, Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Nós temos é que caminhar para frente mesmo, a gente tem que progredir. Se Deus usou Pedro tão poderosamente, a ponto que a Escritura diz que a sombra dele curava pessoas, então tenha certeza que Deus quer nos usar também, tá? Aí você fala assim, mas eu pequei demais. Eu falo, beleza, Pedro, além de pecar, negou Jesus 3 vezes, mesmo Jesus dizendo que ele ia fazer isso. Então ele foi avisado, foi instruído, mas ainda assim ele não conseguiu fazer algo diferente, né? Isso revela a nossa humanidade, tá, meus irmãos? Que a gente possa guardar o nosso coração nesse sentido, que a gente entenda que os percalços da vida, da caminhada com Cristo, às vezes vão doer mesmo, a gente vai ter muitas noites de choro, mas ainda assim a gente não deve desistir, porque Deus não está desistindo da gente, tá? Deus não vai jogar ninguém fora. Beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, clamando pela ação da sua palavra e do seu Espírito na nossa vida, Pai. Que nós possamos ser formados pelo Senhor e pela tua palavra, formados na comunhão, formados na vida da igreja, em tudo aquilo que é necessário para que o Senhor seja glorificado, Pai. Então, apesar de quem nós somos, que a sua obra se realize em nós, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus, para a honra e glória do próprio Senhor, Pai, para que a gente não venha envergonhar o seu nome, dizendo que te conhece, dizendo que faz parte da família, mas de certo modo vivendo para os nossos próprios interesses. Senhor Deus, que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, matar o Judas Iscariotes que eventualmente possa estar querendo surgir dentro de nós. Que nós possamos pensar naquilo que é o interesse do Senhor, sempre prioritariamente. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.